Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Que a doce da paz de Jesus envolva e permaneça em nossos corações. É muita alegria hoje que estamos todos aqui, juntos, nos dois planos da vida. E lembrando que toda quinta-feira, de 20 a 21 horas, temos as nossas reuniões públicas, juntamente com a evangelização das crianças, que também começa às 20 a 21 horas. E antes dessa reunião, já temos um trabalho aí que começa com chave de ouro, toda segunda-feira. Tem um estudo pelo WhatsApp online, pelo grupo de WhatsApp, e estão estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, e todos estão convidados também, próximo capítulo 140. E todas as terças-feiras também, 19h30 às 20h30, temos estudo na casa também. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, os Livros dos Médiuns, capítulo 20, de 19h30 até às 20h30. Depois, 20h30 até às 21h30, nós temos a mediúnica, os trabalhadores aqui da casa, e fechando aí até 22 horas, nosso trabalho aqui, o pronto-socorro de nosso atendimento aqui aos irmãos desencarnados, que nós atendemos todas as terças-feiras. E também temos a biblioteca, bastante livros aí, para impressão. E Amanda, seja bem-vinda, tá? Eu vou fazer o livro da leitura aqui. Meu nome é Paulo, eu estou fazendo a direção hoje, tá? Agradeço também hoje a presença da nossa querida irmã para fazer a Amanda, agradeço a Miriam e agradeço a Marília, que está conduzindo também. Agradecemos, aí fica a gratidão aqui na casa para todos nós. Então vamos fazer uma leitura aqui. Nosso irmão Luiz leu o capítulo 11, vamos ler o capítulo 12. Presta atenção para esse capítulo, escrito pela Joana de Ângeles, pela mão de Divaldo Pereira Franco, Vida Feliz. Então, a lição hoje de número 12 nos diz assim: confia, a lição de número 12, nunca retribuas maldade com vingança ou desforço, E o homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Dá-lhe o remédio que minorará o seu aturdimento, não usando para com ele os recursos infelizes do que ele se utiliza para contigo. Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu quem ofende, a questão muda de configuração e o problema passa a ser teu. O ofensor é sempre o mais infeliz. Conscientiza-te disso e segue tranquilo. Isso é Joana de Ângeles que nos dá a dica aí. Não pagar o mal com o mal. Então vamos aproveitar essa hora tão santa e sagrada que nós reunimos aqui, pelos nossos esforços do dia a dia. Convidar os irmãos para fechar os olhos, para facilitar a melhor concentração. Bondosos amigos espirituais, equipe que nos assessora, ao diretor espiritual desta casa, do Centro Espírita Amor e Luz, juntamente com nossos mentores ou mentoras, com muita amorosidade chamamos de nossos anjos de guarda. Vamos juntar nossos esforços para agradecer a Jesus, Divino amigo Jesus, Mestre incondicional de todas as horas. Estamos aqui para te louvar e te agradecer por tudo que temos. Agradecer a Deus nosso Pai pelo dia que nos destes, pelo ar que respiramos gratuitamente, onde quer que estejamos. Agradecer pelo pão de cada dia que sustenta o nosso corpo físico para nos manter vivos aqui na terra, que vivos sempre vamos estar. Agradecer o pão espiritual que vamos receber também nesta noite, conduzido pela nossa irmã, que seja também amparada e abençoada, nossa irmã Amanda,
que vai falar sobre o tema Aproveitemos. Derrama, Senhor Jesus, bênçãos de luz, de paz, de fortalecimento para todos aqui encarnados e desencarnados, e que possa, por misericórdia do Teu grandioso coração, que sempre nos alcança, estendê-las essas bênçãos a nossos familiares, amigos, vizinhos, entes queridos que já partiram para a pátria espiritual, que receba essa mesma bênção que estamos recebendo em todos os lugares, pois contamos com a Tua orientação, com a Tua bênção e com o Teu amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Maria de Nazaré, Senhora Santíssima. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, estamos recebendo a nossa querida irmã, que vai falar do tema Aproveitemos, Amanda, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. A palavra é sua, Amanda, pode conduzir para nós. Pode ir lá, Mídia. Posso pedir um favor para vocês? Tem um copo d'água para ela? Tem. Ela está com uma crise alérgica e ela está tossindo. E ela começou. Tem que pegar o copinho. Essa aqui é da Amanda. Então, pode ser um copo. Você tomar também, você precisa. Vai pegar outro copo para... Esse aqui eu estou com. Tem também. Mais um pouquinho, tá? Tá pronto. Vocês não Não, falam. é só ela. Só Pode começar. é só Pode? ela. Pode. Gente, boa noite. É uma alegria para nós estarmos aqui. Nós agradecemos muito o convite, nós temos um carinho muito especial pela casa, por vocês, e agradecemos aí a oportunidade. Eu trouxe a minha assistente chique, né? Vocês notaram que eu cheguei aqui de bengala, né? Então, eu estou nessa encarnação deficiente visual desde os 15 anos, ou seja, tem pouco tempo. Então, né, pouquinho tempo. Você pensa em encarnação perto da eternidade, não é? Então, nós somos jovens. Então, vocês não reparem, por favor, se eu olhar mais para um lado, menos para o outro, tá? E se quiserem fazer comentários ou me chamar, não levantem a mão, por favor. Podem me chamar que vai ficar, né? Senão vocês vão ficar cansados, vai levantar a mão e vão ficar esperando, vou falar, menina mais educada. Então, podem me chamar, por favor, ok? Balançar a cabeça? Eu já comecei pegando todo mundo, tá vendo, né? Adoro isso. Lá no Bezerra, não se preocupem, tem mais de 20 anos e o pessoal faz isso até hoje, né? Minha mãe faz, minha tia, então é normal. Bom, eu fiquei até feliz, porque vocês estudam aqui o Caminho, Verdade e Vida, né? E nós trouxemos... agora responderam, achei que ia pegar de novo. Então, nós trouxemos a lição desse livro, para a gente poder conversar. Bom que vocês já estão afiados no livro, né? Então vai ser muito boa a nossa conversa. É sempre muito bom falar de Jesus, né? E é muito rápido, né? São 50 minutos, gente? É 50? Então tá, é bom para eu me policiar, porque a gente fala muito. Pode chegar aos 60, tá? Obrigada. Pra gente que fala muito, com 10 minutos ajuda. Então vamos lá. Vamos refletir aqui juntos, né, sobre esse livro, essas passagens. E eu até comentei lá no Bezerra de Menezes, a gente faz os estudos da fluidoterapia com essa coleção do Emmanuel. Então, nessa terça, agora a gente retomou o Pão Nosso, porque são mais de 10 anos já de fluidoterapia. Então, eu falei, gente, como é profundo cada vez que a gente relê alguma coisa, e quanto mais a gente estuda, melhor a gente entende aquelas lições, né? Aí eu falei, meu Deus, como o Emmanuel traz um estudo tão profundo. Ou eu antes não prestava tanto atenção, né? Ou não, né? A gente não se dá conta da profundidade, da preciosidade que a gente tem nas mãos. E é muito gostoso a gente perceber que a gente está gostando mais, né? Está entendendo melhor. Bom, vamos lá então. Aproveitemos. E destas coisas sois vós testemunhas. Lucas capítulo 24, versículo 48. Inclusive, eu fiquei até muito feliz, porque a gente está falando de aproveitemos, de aproveitamento, o Emmanuel vem falando pra gente. E aí, nós estávamos aqui no bairro
Santa Cruz, ali nos Padre Antônio Vieira. O pessoal fala sempre da Dona Geni, né? Então a gente estava ali, né, fazendo uma reflexão também, conversando com o pessoal, e caiu uma chuva. Falei, nossa, e agora, né? Meu Deus. Então tá. E agora vendo assim a casa, né? Vendo, né, gente? Vendo. Vocês gostaram, né, da nitideza da pessoa. Então, a casa cheia, o pessoal ainda falei aqui antes de começar, falei com as meninas, falei, nossa, que legal. O pessoal animou, né? Não desanimou com chuva não, porque antigamente a gente desanimava, né? Eu fiquei tão feliz de perceber que o interesse, né, o aproveitamento está sendo feito. Isso é muito bom. Falei, casou com o meu tema, tá vendo? E aí ele começa trazendo um versículo para nós de Lucas, né? Lucas. Tá em Lucas. E ele vem encerrando a parte dele no Evangelho de Jesus com essa frase: e destas coisas sois vós testemunhas, porque depois ele já vem falando da crucificação e encerra a parte dele do Evangelho, né? E aí a gente achou muito interessante ele falar isso. E destas coisas sois vós testemunhas. Serve para quem? Para todos nós, né? Porque nós somos testemunhas. Será que a gente precisa ser testemunha como Tomé? Ou a gente já passou da fase do Tomé? Acho que a gente já passou, né? Sim. Então, ótimo. Então, somos testemunhas. A gente não pode, né, desencarnar hoje, chegar lá e falar assim, oi, como é que é? Ah, não sabia. Né? Nunca ouvi falar. Alguma coisa nós já sabemos. E nós somos testemunhas do Evangelho de Jesus. Né? Uma vez que nós optamos por estudar, por conhecer Jesus, a gente não precisa ver, a gente precisa sentir. E a gente sente através de cada letra do Evangelho do Cristo. Vamos lá, vamos buscar Paulo. Antes da gente começar a entrar, né, exatamente no texto do Emmanuel, a gente vai buscar Paulo. Paulo foi uma testemunha e tanto, né? Mas ele conheceu Jesus? Quando Jesus aparece para ele na estrada de Damasco, ele não estava encarnado mais, estava? Ele simplesmente apareceu, né? E precisou só disso para ele se converter, para ele se transformar e simplesmente perguntar para o Cristo, literalmente de joelho: Senhor, que queres que eu faça? É sobre isso. É essa a transformação que o Cristo é capaz de promover em nós. É esse o aproveitamento que o Emmanuel vai trazer para a gente. É disso que ele fala, que nós somos testemunhas. Né? Ele traz para a gente, ele fala que nós somos testemunhas, um tesouro. E que nós devemos aproveitar. Mas eu só aproveito esse tesouro uma vez que eu busco conhecê-lo. Olha só. E aí a gente lembra de Paulo também. Vocês já repararam que eu gosto do Paulo, né? Acho que não tem ninguém que não goste, né? Porque ele é um exemplo, é uma carta viva mesmo de Jesus. Eu acho que faz jus quando a gente fala carta viva. Porque a gente pega um de milhares de exemplos que Paulo deixou. Quando ele estava no deserto, né, com o seu companheiro, Bartolomeu era o companheiro dele, né? E aí, Paulo e Estevão, quem que já leu? Levantaram a mão. Não levantaram a mão? Oi, gente, quem não leu, vale a pena. Um livro maravilhoso, né? Eu chorei do início ao fim. No fim, então, eu já não estava aguentando mais chorar. É bonito demais. Então, a gente pega uma dessas passagens, né, contando que ele estava no deserto, caminhando, e ele descansava nas grutas e tal. Eles tinham muita coisa para carregar? Não, né? Pouca roupa, pouca comida, pouco tudo. E aí, numa das grutas que eles pararam, foi muito interessante. Eles pararam para descansar, estavam ali conversando e exaltando o Cristo, porque é o que eles faziam de melhor. E eles tinham ali um pão, pouca água, poucas roupas e tal. Estava ali. Porque o príncipe dos príncipes,
nos deixou um tesouro valiosíssimo e tal. E aí do lado de fora da caverna, pasmem, tinha ladrão. Falei, gente, nessa época tinha ladrão também, né? Pois é, tinha. E aí o que eles escutaram na hora que eles estavam passando? Opa, príncipe. Tesouro. Tesouro? Olha só, acendeu assim, né? Vou lá. Entraram, renderam os dois e falaram aqui, eu ouvi falar de príncipe? Perfeitamente. Você ouviu falar de príncipe? Eu ouvi falar de tesouro. Exatamente, perfeitamente. Você ouviu falar de tesouro. Eu quero saber cadê o tesouro. Então, vou levar. Aí pegou o que eles tinham lá, né? De pão, de água e tal. Pegou a bolsinha lá, o que eles carregavam. E falou, cadê o tesouro agora? Aí Paulo virou para ele e falou assim, olha, o caminho para o tesouro, para você encontrar esse tesouro, está nesse pergaminho aqui. E entregou o pergaminho para ele e ele foi embora. Aí Bartolomeu, na hora que ele foi embora, olhou para ele e falou assim, sabe o que eu fico mais triste com isso tudo? Porque se fôssemos nós, né? A gente ia ficar triste por causa do pão que foi embora, a água e a roupa, porque eu tô no deserto, com fome, com sede, sem roupa. Que dureza, né? Hoje a gente já reclama, imagina se fosse naquela época, né? Beleza, aí o que ele falou? Sabe o que eu fico mais triste? Ele perguntou para o Paulo. Dele ter levado o nosso tesouro, os pergaminhos. É o que a gente tem de mais valioso. Aí o Paulo falou assim, pois é, mas para eles vai ser muito útil. Mas nós não estamos sem. Tirou de dentro da túnica um pergaminho que foi dado por Pedro, que tinha sido de Estevão. Olha que coisa linda. Eu até aqui, gente. Eu gosto muito disso. O que ele ensina com isso? Que o tesouro está contido no Evangelho. E uma vez que nós conhecemos, nós somos testemunhas. Então, ele já começa chamando a nossa atenção para o tesouro que nós temos nas mãos e do aproveitamento que nós fazemos dele. Como nós aproveitamos esse tesouro. Eu confesso que hoje, com a chuva, com o tempo ruim que ficou, a gente aproveitou bem, né? Então, para hoje, a gente soube aproveitar esse tesouro, né? Ainda vão exercitar a paciência de me ouvir uma hora. Então, vocês estão muito no lucro, né? Vamos lá. Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Vocês concordam? Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. O que a gente conhece da vida de Jesus até os 30 anos? Muito pouco, né? O que a gente tem relato é dos 30 aos 33, ou seja, em 3 anos. Aí eu vou perguntar para nós tivemos praticamente 3 anos de pandemia. O que a gente fez nos 3 anos mesmo? Uma comparação bem assim, né? Será que a gente produziu muito? A gente pegou esse tempo, essa oportunidade que a gente teve, que jogou a gente para dentro de casa e mudou a vida da gente toda e bagunçou tudo, não foi por acaso. A gente produziu o máximo que a gente podia? Porque antes a gente tinha desculpa do tempo, eu não tenho tempo. A gente teve tempo. Produzimos, aproveitamos, conhecemos mais. O que a gente fez com o tesouro que a gente tem nas mãos? Ah, mas eu não tenho uma biblioteca em casa. Não, mas eu tenho um celular que eu não tiro da mão. E consigo baixar tudo quanto é livro, e consigo ler muito, consigo estudar, coisas tudo online, tudo literalmente na palma da mão. O que a gente fez disso? É só uma reflexão que eu me incluo, tá? Eu me incluo, com certeza eu me incluo. São coisas que eu parei para pensar quando esse estudo caiu para mim na fluidoterapia, para poder fazer. E aí eu comecei a me questionar mais ainda. O que eu tenho aproveitado? Como eu tenho aproveitado os meus minutos? Né? Jesus aproveitar, mas é Jesus, Amanda. Tá, mas eu nunca vou ser igual a Jesus se eu me colocar longe dele. E se eu não aproveitar.
né? Então, todos os espíritos alcançam, né, a evolução que a gente deseja através de muito trabalho, de muito esforço, não é isso? Eu não conheço um espírito que a gente admira que teve uma vida fácil. Teve? Nem Jesus. Ninguém. A gente vai olhar e leu, né, Joana de Ângeles. Teve? Não. Bezerra? Não. Emmanuel? Nossa, coitado do Emmanuel, né? E aí? O Chico? Também. Exatamente isso. E aí perguntaram para o Emmanuel no plano espiritual, né? Foram fazer uma perguntinha para ele. O Emmanuel é maravilhoso, sucinto, né? Ao contrário de mim. Perguntaram para ele: Emmanuel, como é que você consegue fazer tanta coisa, meu filho? É claro que não perguntar desse jeito, né? Como é que você consegue fazer tanta coisa? Você pensa como o Emmanuel trabalha? De quantas coisas ele participa? Quantos livros? Ajudando o Chico e mais um monte, que ele não devia ficar só por conta do Chico. Aí ele virou e falou assim: eu simplesmente aproveito os minutos. Os minutos. Até porque eu não sei o que vai acontecer no próximo minuto. Então eu preciso aproveitar o agora. Como diz a Joana de Ângeles, não adianta eu ficar parado no ontem e nem sofrer por conta do amanhã. Hoje é uma dádiva, por isso ela é chamada de presente. Por isso a gente tem que aproveitar. Porque a gente não sabe como vão ser os nossos próximos minutos, né? Então, a gente precisa seguir Jesus, sermos testemunhas e sermos praticantes. O que a gente tem feito dos minutos, o como a gente produz, o quanto a gente produz. É óbvio que a gente não vai conseguir produzir tantas coisas de qualidade como a gente gostaria, né? Ou como a gente deveria dentro do que a gente já conhece. Mas a gente tem que estar sempre tentando dar o melhor e lembrando do tempo, dos minutos, do relógio, porque passa tudo muito rápido, né? Então aproveitar para a gente é fundamental enquanto espíritas e enquanto espíritos, né? Então acho que é fundamental para nós. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Foi o que a gente acabou de falar. Em 3 anos, o que ele fez? O que ele deixou em 3 anos? A gente fala nele até hoje, né? A gente consegue falar nele e infelizmente não compreender como deveria até hoje. 2023 anos depois, a gente está aqui tentando entender Jesus. 3 anos de experiência, acendeu luzes para milênios. Olha que coisa linda. Mas que a gente não acha só bonito, né? E aí a gente acha muito interessante porque nas esferas mais altas, nos mundos felizes, se estuda o Evangelho. Se estuda as palavras de Jesus. Por que será? Por que será que são espíritos, né, mais evoluídos, mais felizes? Porque procuram o tempo todo aprender. A gente estuda isso aqui hoje, amanhã a gente entende diferente, a gente estuda, e a gente lê, e a gente tenta aprofundar, né? A gente tenta sair daquele conhecimento raso, igual uma pocinha d'água. Pode até ser grande, mas não é profunda, não adianta, né? E a gente tenta passar para aquele poço, que pode ser pequeno, olhando assim, mas ele pode ser muito profundo, e água pura, aquela água cristalina, aquela sim para a gente beber, da fonte. Né? Como Jesus convidou a mulher samaritana. Ele falou, essa água. Ele convida a gente a beber dessa água o tempo todo e aproveitar da melhor maneira possível. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. 12. Jesus não precisou de muito não, né? Ele precisou de 12, uma assembleia pequena de 12. Ele ajudou a transformar o mundo. Olha só. Eram 12 espíritos de escola? Não, né? Eles eram na maioria o quê? Pescadores. Pescadores? Que ele convidou para eles deixarem de ser pescadores ali, de pescar os peixes para serem pescadores de almas. Ah, tinha também homens simples ali. Todos eram simples, né? Pescadores. Tinha cobrador de impostos também, gente.
Não tinha? Gente, hoje a gente ia falar que era um agiota, né? Não é? Ah lá, o cara empresta dinheiro, cobra juro. Isso existe desde sempre, né? Pois é, mas aí Jesus não discriminava não. Vem lá, vem cá, meu filho. Porque ele aproveitava o quê? A vontade. Ele pegava aquela simplicidade para transformar, né? Então não precisava ser aqueles caras importantes, os doutores da lei. Ele chamou algum doutor da lei? Ele estava no meio dos 12 algum? Não, né? Pois é, porque ali não tinha um terreno fértil para ele trabalhar. Ali na simplicidade daqueles 12, ele encontrou um coração fértil. Aí a gente lembra da parábola da semente, era o terreno fértil, né? Quando ele jogava a semente nessa parábola, a gente encontra 3 tipos de solo. Aí, 2 não vão dar certo, não vão dar fruto, não vai florescer, mas tem um que vai. E ele encontrou nesses 12. Pô, mas até Judas. Judas também amava. Se equivocou como a gente se equivoca muitas vezes. Mas todos ali tinham um bom coração. Então a gente precisa pensar nisso. Porque muitas vezes a gente valoriza o que ressalta aos olhos, né? E sendo que tem ali num coração generoso a oportunidade de dar muitos bons frutos, né? Só que aí a gente observa, todos eles floresceram e deram frutos depois, né? Depois da crucificação, repararam isso? Porque eles também não conseguiram aproveitar como deveriam, né? Poderiam a presença do Cristo. É igual a gente. A gente está com um livro aqui, a faca, o queijo na mão, lê, estuda e tal. Aí quando a vida convida a gente lá fora a colocar em prática, a aproveitar, a gente vai dar uma vaciladinha. A gente acerta uma vez, erra 2, 3 e volta. Os discípulos foram a mesma coisa. Eles reconheceram depois. Mas aí também depois ninguém segurou, né? É isso aí, com a gente também, né? Que a gente possa se espelhar nisso, nessa questão do aproveitamento. Hoje nós temos muito mais recurso do que a época daqueles discípulos. Hoje nós temos a tecnologia, hoje nós temos todo tipo de facilidade. Antes eles andavam a pé, quilômetros, né? Às vezes um burrinho ali, né? Um animalzinho ajudando, mas era toda sorte de dificuldades. E hoje nós estamos aqui com todo tipo de facilidade. Olha que maravilha. Nós somos privilegiados hoje. Então, a gente tem que tentar aproveitar da melhor maneira possível. Com uma pregação na montanha, inspirou milhões de almas para a vida eterna. Com uma pregação na montanha. Gente, eu já falei meia hora. Já. Meu Deus, olhei meu relógio aqui agora, até espantei. Nossa Senhora, então vamos, né? Tem mais meia hora. Ah, pois é, esse que é o problema, né? A gente fala demais. Então, com uma pregação na montanha, Inspirou milhões de almas para a vida eterna. inspirou milhões de almas. O Gandhi falava que se todo o evangelho, né, de Jesus se perdesse e ficasse só o sermão da montanha, ali a gente já teria um tesouro. Vale a pena a gente estudar, vale a pena a gente conhecer, vale a pena a gente tentar se transformar. Gente, estudar o Sermão do Monte já é muito. Tem toda a receita ali. Jesus dá toda a receita para nós através, né, do sermão. Se a gente for pegar ali Mateus para estudar, é grande. Dá muito o que pensar, dá muito o que falar. Já viram o estudo ali do miudinho, como é que eles fazem? Como é que eles ficam presos num versículo? Porque eles ficam tentando tirar literalmente o espírito da letra. É isso. É o tesouro. Olha quanto a gente tem nas mãos. Teoricamente, se a gente pegar fisicamente a Bíblia, o Sermão da Montanha não é tão grande. Mas o tesouro, tudo que a gente tem contido ali, é muito. É muito. É todo o ensinamento do Cristo contido ali. Ele fala de amor, ele fala de misericórdia, porque tudo está embutido ali no amor. Se a gente aprender a amar, que é o objetivo, né, da nossa reencarnação enquanto espírito, se a gente conseguir entender isso, do amor a gente vai expandindo
Dali a gente vai tirando a paciência, a misericórdia, o perdão e tal. Em tudo está inserido o amor. Em tudo. Por isso que a gente ainda tem tanta dificuldade de aprender a amar, né? Do jeito que Jesus pede, a gente tem ainda uma visão muito pequena do que é amor. Mas vale a pena a gente continuar tentando e aproveitando, extrair, né, o máximo que a gente puder, né, do muito que Jesus deixou pra gente. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. É engraçado, né? Vocês já repararam que o Emmanuel, nos livros, ele traz parábolas que são normalmente pouco olhadas, pouco analisadas ou estudadas por nós. Já reparou? Porque geralmente a gente gosta de trazer o quê? A parábola dos talentos, né? A gente pega algumas parábolas, a gente ouve sempre as mesmas, sendo que, né, na Bíblia a gente encontra mais de 40. São mais de 40 parábolas. E aí ele fala aqui da viúva, do óbolo da viúva. Qual que é essa passagem? A gente já conhece, né? Mas o que a gente vai tentar extrair disso? Qual foi o aproveitamento que Jesus chamou a atenção? A viúva chegou lá com uma moedinha. Vamos lembrar que na época de Jesus, a mulher ela já era discriminada, né? E lá para aquelas bandas até hoje ainda existem várias dificuldades em relação às mulheres. Pensa numa mulher viúva, sem um homem dentro de casa, mais discriminada ainda, né? Então Jesus já chamava a nossa atenção para isso. Ele dá destaque ao óbolo da viúva. A mulher samaritana, né? Ele sempre chama a nossa atenção para aqueles que eram mais discriminados. Então, ela vai lá, a viúva não tinha renda direito, né? Então ela vai e leva uma moedinha. E lá tinham aqueles ricos, né? Aqueles poderosos que iam lá e colocavam tudo aquilo que estava sobrando, né? Para que não ia fazer falta, né? Então eles iam lá e colocavam. E aí Jesus estava com os discípulos e fala para eles: tá vendo? Essa mulher, ela deu até mesmo daquilo que lhe faltava. Ah, Amanda, então eu tenho que dar daquilo que me vai faltar? Se eu tiver só aquele dinheiro por mês, eu vou contribuir lá no centro? Ou eu vou ajudar alguém, eu vou fazer alguma coisa? Não. Não. A gente precisa, né? Ele está chamando a atenção para a atitude ali dela. Não está pedindo para a gente fazer a mesma coisa, diferente, né? E aí, qual que é o destaque? O que chama a atenção? Ela foi discretamente. Porque ela estava achando ali que ninguém estava nem reparando, porque ela era discriminada. Se fosse nos dias de hoje, a gente ia ver aqueles poderosos, né, os doutores da lei. Se eles estivessem na época, eu fico imaginando, quando chega essa passagem, eles fazendo a doação, celular na mão, fazendo selfie, né? Ó, tô doando, hein? Ó, para focalizar primeiro a cara, né, que vai bem na frente, assim. Né? Postar, olha aqui, eu estou doando, colocando ali o dinheiro, o cheque, você não usa mais cheque, né? Agora é Pix. Então, fazendo meu Pix, a minha doação em dinheiro, abrindo assim aquele leque e colocando lá. Mas a viúva foi uma moedinha. Ela com uma moedinha colocou ali. Então, ele chama a nossa atenção para a gente doar o que a gente tem, né? Aquilo que lhe faz falta é a falta do meu tempo, que eu acho que eu não tenho, mas eu tenho 1 minuto para doar para alguém. Os meus ouvidos, as minhas mãos. Ele não está chamando a atenção para o material. Ele está chamando a atenção para aquilo que a gente está doando de coração, né? O que nós temos de qualidade dentro de nós e muitas vezes a gente não aproveita. Quando alguém chama, quando uma situação acontece, é o aproveitamento do tempo. Ela aproveitou o tempo dela e foi lá doar aquilo que ela tinha, aquilo que lhe faria falta. Às vezes a gente está correndo, alguém chama e fala assim, agora, para conversar, né? Meu Deus do céu, vou chegar atrasado, vai acontecer não sei o quê. É o aproveitamento. É Jesus chamando a gente ao trabalho, à oportunidade. Eu vou doar do meu tempo, que é tão precioso, né, gente? A gente fala, nossa, minha vida é tão correria, não tem tempo para nada. Eu tenho que ter tempo para quê? São as nossas escolhas. Jesus chama a nossa atenção para as escolhas. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. Pois é. Sistema judiciário fala de justiça, certo?
Nossa, mas a gente sabe julgar bem? Ah, sabe. A gente julga muito bem a vida do outro, não julga não. Fulano, tá pagando bonitinho aquilo que ele fez. Não é assim? Nossa, eu acho até que é pouco. Todo castigo é pouco para quem faz isso. Então a gente julga de acordo com o nosso olhar, com aquilo que a gente tem, infelizmente, dentro da gente. Né? Porque se a gente fosse julgar, se Jesus veio ensinar pra gente, né, o sistema judiciário, o amai-vos uns aos outros. Será que eu gostaria que alguém falasse pra mim? Olha lá, recebeu, né, Amanda? É isso aí, ó. Já veio sem enxergar, não foi à toa. Nossa, bobisco você não foi, hein? Tá pagando com juros e correção, né? É isso aí, deve ter sido, quer nem pensar o que você foi, não é assim? Mas será que se fosse com a gente ia gostar? Ah, não, né? Mas coitadinho, tão bom. Então, aí qual que é o problema da gente, né? Eu fiquei analisando muito essa parte do nosso julgamento. Quando a gente assiste qualquer coisa, a gente acha que a gente tem um poder de julgar muito bom, que a gente é muito justo nos julgamentos. E aí quando teve aquele problema que foi mais evidente, na época mais conversado, da guerra lá, né, da Ucrânia, né, da Rússia com a Ucrânia, todo mundo comentou muito. Nossa, coitado do pessoal da Ucrânia, que não sei o que, vamos orar pela Ucrânia, vamos orar. Eu virei um dia e falei assim, peraí, mas ninguém vai orar pelo Putin, não? Que isso, tá doida, mano? Putin, o cara tá matando a torta direito. Eu falei, mas vem cá, ele então não é nosso irmão, ou é? Mas é difícil a gente enxergar o Putin como irmão, né? Porque ele mata. A gente não enxerga ele como um espírito adoecido. E aí a gente não lembra que enquanto existir um espírito adoecido como o Putin, enquanto ele não tiver o coração, né, mais amoroso, mais aquebrantado, enquanto ele não conhecer Jesus, enquanto ele não for melhor, eu também não vou ser feliz. Pô, mas o cara tá lá na Rússia. Mas é isso que Jesus ensina pra gente. Não adianta, a gente não vai conseguir ser feliz enquanto tiver um irmão sofrendo. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não conseguir enxergar todos como irmãos, não vai dar certo. É esse o sistema judiciário que Jesus veio ensinar pra gente. É esse o amai-vos uns aos outros. A gente não viu Jesus julgando, apontando o dedo no nariz e separando. Eu não vou orar pelo fulano, eu vou orar só pelo fulano. É assim. Eu gosto muito de trazer esse exemplo porque ele é mais atual e eu acho ele mais forte, né? Porque a gente separa. Quem tem que ser preso, quem tem que ser morto, quem tem que isso, quem tem que aquilo. E não é assim. A gente tem que pedir para todos serem transformados, né? Do mesmo jeito que a gente gostaria se a gente errasse, né? A oportunidade para todos, a oração para todos, o perdão. Por mais que a gente saiba que é difícil de entrar aqui, né? Mas aí a gente lembra lá de Bezerra de Menezes. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanecer às escuras. Se eu não tiver um coração sensível, eu posso ler toda a literatura espírita. Eu posso ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, saber tudo. Que não vai adiantar. Eu não vou ter êxito. Eu não vou ser feliz. Porque eu não vou ter compreendido o amai-vos uns aos outros. Infelizmente. Eu me incluo nessa, porque a gente tem muita dificuldade de enxergar isso, né? A gente passa por vários questionamentos antes. Poxa, merece? Difícil, né? Quem sou eu para julgar, né? Mas, infelizmente, a gente chega lá, se a gente souber aproveitar, né? De 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. Nossa, essa parábola, essa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, ela também dá pra gente analisar ela em vários aspectos, né? Dá pra gente tentar desmembrar, a gente vai falar da parte física, a gente vai falar
da parte que a gente acha que é milagre, e aí graças à doutrina espírita a gente vai entender que não existe milagre, né? Não existem assim os favorecidos como a gente acha, nossa, eu preciso de um milagre, aí vai lá, né? Então é uma coisa muito mais ampla. Nesse aspecto o Emmanuel traz pra gente a multiplicação do evangelho, dos pães e dos peixes, né? Simbolicamente, se a gente for procurar o significado, a importância dos pães e dos peixes, a simbologia, né? A simbologia do peixe, uma coisa mais elevada, né? Porque ele fala lá da serpente, aí ele faz a comparação, ele traz o peixe, tudo muito simbólico, tudo muito sutil, né? Tudo muito profundo, é de uma profundidade tão grande, e a gente precisa ter esses olhos de ver, né? A gente precisa entender que o pão que a gente precisa ter na mesa, sim, né? O alimento a gente precisa, mas o que vai promover a nossa transformação é aquilo que a gente vai multiplicar dentro da gente, com o alimento que a gente recebe através dos estudos, através das palavras, né, do Evangelho de Jesus. Isso é que vai multiplicar dentro da gente. Foi isso que Jesus fez, foi essa multiplicação. A multiplicação das palavras, do amor, da fraternidade, de tudo que liberta a gente do mal, da ignorância. Então, é essa multiplicação que a gente precisa promover dentro da gente, para sair da gente também e contagiar o nosso próximo. A gente pode multiplicar essa boa nova, a gente precisa, né, entender a nossa responsabilidade enquanto trabalhadores da última hora, os multiplicadores, né, das palavras de Jesus. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Aí, Zaqueu virou o 13º apóstolo, né? Porque quando Judas morreu, quando teve problema, o que eles chamaram? O Zaqueu, porque ele havia se transformado. Lembra a passagem do Zaqueu? Ele se transformou, ele também era um cobrador de impostos, mas ele mudou. E aí ele está falando aqui, ele serve de exemplo para os mordomos da fortuna, o dinheiro materialista, que não é problema nenhum a gente ter, né? Sabendo ser, não tem problema nenhum a gente ter. O problema é que muitas vezes a gente não sabe fazer bom uso do material, do excesso que a gente tem. Por isso que a gente não tem, né? Porque a gente não ganha uma mega da virada, enfim, né? Mas o Zaqueu soube. E aí depois ele vira o Matias, que é o 13º apóstolo. E é um exemplo para nós até hoje, depois veio essa Bezerra de Menezes, enfim. Ele vem trazendo a atenção, chamando a nossa atenção. O que ele fez com a fortuna? Ele devolveu 4 vezes mais, mas o problema não é o que ele fez com o dinheiro. Foi o desprendimento, a necessidade de pensar em ser, porque ele tinha, mas ele não era feliz. Ele precisou, só foi feliz depois que ele buscou Jesus. E ele continuou tendo dinheiro, mas aí ele soube usar com sabedoria. É isso aí que é ser um exemplo para os mordomos da fortuna. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. É isso aí. Quando ele chamava de hipócritas, né, de túmulos caiados, foi por conta disso. Muitos exemplos a gente tem de Jesus com os fariseus querendo constranger, querendo colocar em dificuldades, e Jesus do alto da sua sabedoria, né, das palavras que colocavam eles ali até muito confusos às vezes. É isso que Emmanuel está trazendo para nós, né? Ele não se intimidava por ser ali um doutor da lei, mas ele deixava muito claro que por trás daquela imponência, muitas vezes tinha ali todo, né, uma falsa aparência. E em muitos casos, se a gente for buscar, tinha muitos que admiravam também em contrapartida do Cristo, mas não podiam falar, porque eles tinham que manter aquela pose deles, né? Gente, como a gente é equivocado desde sempre, né? É muito complexo e a gente precisa estudar muito as passagens do Cristo para poder entender melhor todas as situações, porque todas elas levam a gente a reflexões muito profundas. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da Terra. Gente, não teve cura maior, né, do que ter contato exatamente com o Cristo. Quantos exemplos, né?
A mulher hemorroíça, ele vem trazendo a medicina. A gente precisa da medicina da terra? Não tenha dúvida, os espíritos recomendam isso. Por favor, nunca vocês vão recomendar largar tudo e vir só para o centro que vocês vão ser curados. Não, a gente precisa, a gente tem a medicina para buscar sim, precisa sim, mas a gente precisa cuidar do espírito, porque é o espírito que adoece e vem desaguar no nosso corpo. Mas Jesus explicou isso de uma forma tão linda, né? Aí agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que eu vou trazer o cego Bartimeu, né? Ele foi de uma transformação muito legal, né? Muito bonita, porque além dele ser cego, ele era morador de rua, né? Não bastava ser cego, ainda tinha que morar na rua. Aí, para ficar mais complicada a situação dele. Mas ele quis buscar. E aí a gente traz isso para nós. Muitas vezes nós somos cegos do espírito. A gente enxerga só com a matéria. A gente se permite uma visão muito limitada. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue a cura que a gente deseja. Ih, Amanda, então você tá lascado que você não voltou a ver. Ainda faz palestra, né? Pois é, espírito endividado é isso, né, gente? É bem assim. Mas às vezes tem outros aspectos juntos, né? Não é para ser, não é o meu momento. Né? Talvez se eu estivesse enxergando, nem aqui estaria hoje. Provavelmente não. Eu ia seguir minhas más tendências, né? Então, olha a medicina. Jesus perguntou, quando o Bartimeu rompe a multidão, ele convida a gente a romper também todas as dificuldades, a multidão, aquela multidão de problemas que eu sei que todo mundo tem, né? E a gente precisa romper para buscar o Cristo. Ele jogou a capa, a gente traz muito peso com a gente, uma bagagem, problemas, muita coisa, e ele jogou essa capa para trás, ele jogou tudo para trás, ele queria mesmo. E ele pulou, porque ele estava sentado ali no meio-fio. Quando ele ouviu aquela multidão, ele jogou os problemas, a capa para trás, a simbologia, rompeu a multidão e chegou até Jesus. E quando ele chegou até Jesus, ele nem precisou falar muita coisa. Jesus perguntou para ele o que ele queria. Ele queria ver. Olha a diferença. Às vezes a gente enxerga, mas não vê. O Bartimeu, ele queria ver. Ele não queria só enxergar. Ele queria ver além. É isso que a gente precisa, se colocar diante do Cristo e pedir a Jesus para ver. Eu preciso ver com clareza as situações que me atrapalham a ser melhor. Eu preciso ver melhor as oportunidades de aproveitamento. Eu preciso ver melhor, né? Como é que eu estou chegando a Jesus? Então esses milagres, essas coisas, né? Essa cura, essa medicina, Jesus ensina pra gente. A gente precisa buscar, né? A mulher hemorroísta não precisou de muita coisa, ela tocou ali só a barra das vestes dele. Eu preciso buscar, eu preciso querer. É o primeiro passo para tudo. Até nos grupos de autoajuda, o primeiro passo, querer. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. Ele podia ter dado qualquer exemplo, né? Exemplos grandiosos, né? De monumentos. Olha, vocês precisam ter a fé como aquele monumento lindo tal, lá não sei da onde, aquela coisa toda bonita, elaborada, que a gente gosta, que chama atenção, né? Se fosse hoje, sei lá o que a gente ia indicar, uma coisa bem linda, né? Uma Torre Eiffel, né? Porque a gente gosta da beleza, né? Até eu que não enxergo, eu gosto, né? Então, eu não sou boba, né, gente? Eu não enxergo, mas não sou boba, né? A gente gosta das coisas boas. Mas aí vem Jesus e mostra pra gente que a gente não precisa de muito. A gente não precisa de quantidade, de coisas grandes. A gente precisa de qualidade. Então, olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, é o menor grão que existe. Você já consegue transpor uma montanha, a montanha das suas dificuldades. Você vai conseguir romper os seus problemas, transpor os seus problemas, se você tiver a fé deste tamanho. E aí eu pergunto para nós, para mim também, qual é o tamanho da nossa fé? O que a gente tem aproveitado dos estudos, do conhecimento, para trabalhar a nossa fé? Porque fé é confiança, né? Eu boto fé que eu vou conseguir. Então, quer dizer, eu acredito naquilo, né? Poxa, fulano dirige super bem, eu viajo com ele de olhos fechados.
porque ele é muito bom motorista, então eu boto uma fé nele. Então a gente precisa confiar. Fé é isso. Eu confio naquilo que eu falo, eu acredito naquilo que eu falo, eu acredito que pode existir uma transformação. Não uma transformação física, ela vai ser a consequência da transformação do meu espírito. E eu preciso de muito pouco. No livro dos Espíritos está falando, né? Os Espíritos falam que o esforço que a gente precisa fazer é insignificante. E às vezes a gente está arrastando uma corrente, que a gente acha que está assim, meu Deus, estou fazendo um esforço extraordinário. Mas diz os Espíritos que o esforço é insignificante. É porque a gente sempre coloca uma carga muito maior do que ela tem realmente, né? A gente aumenta o grau, o nível de dificuldade para tudo, o que a gente acha que no momento não dá pra gente. Porque quando a gente quer, a gente faz, a gente vira até a noite, né? É isso aí. Uma dracma perdida forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. Quando ele fala da dracma perdida, também é outra parábola que a gente usa pouco, né? É uma mulher numa casa bem pequena, escura, com pouca luminosidade, e as dracmas eram moedas de valor. Ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. Então, na história, na parábola, conta que ela estava ali varrendo e procurando, até achar essa dracma. Quando ela acha, ela fica tão feliz que ela vai chamar as amigas para comemorar a dracma que ela achou, a dracma que estava perdida. Simbólico isso, né? Porque ela está junto ali daquela parábola também da ovelha perdida. Jesus conta 2 parábolas muito parecidas com personagens diferentes, querendo dizer a mesma coisa. A espiritualidade, nós, né, Jesus, os espíritos felizes, os nossos amigos espirituais, eles são aquela mulher que fica ali procurando a dracma perdida que somos nós. E quando a gente se encontra, quando a gente busca o caminho ali para Jesus, né, para o pastor ou para a mulher que estava ali procurando a dracma, simbolicamente, eles fazem festa, eles comemoram, né, o nosso interesse, a nossa conquista, porque todas as vezes que a gente busca Jesus, que a gente procura o caminho correto, é uma vitória nossa. E eles comemoram conosco. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade da história. Pois é, com 2 pedaços de madeira rude ali, né? Aquela coisa grosseira, eles fizeram aquela cruz. E aí a gente sabe, né? Virou um símbolo, virou um marco. E eles não sabiam o que eles estavam fazendo naquele momento, né? A visão que eles estavam dando, o destaque, porque a gente fala nisso até hoje, isso é gravado, né? Isso vai ser gravado, eternizou, né? A gente fala, só que a ideia agora, uma vez que a gente crucificou, né, o Cristo, que, claro que a gente sabia, né, que Jesus sabia que aquilo ali seria, né, para a libertação de todos nós, seria um símbolo, seria um marco, mas hoje é tempo da gente aproveitar toda a história e chegarmos até essa cruz grosseira e descrucificar o Cristo. Desconstruir essa parte ruim. Jesus crucificado ali de braços abertos. A gente vai tirar o Cristo dessa cruz. A gente vai trazer ele para dentro da gente, né? E trabalhar ali os ensinamentos e toda a sua história maravilhosa que ele conseguiu fazer isso em 3 anos, né? De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. É isso aí. Em razão do nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Ele chama a atenção, ele fala que a gente sabe, nós somos conhecedores de tudo isso, porque eu não falei nenhuma novidade para vocês, né? Pelo menos assim, de todo esse texto, pelo menos uma coisa a gente sabia. Para não falar que a gente já sabia de tudo, né? Que seja grosseiramente, mas a gente já ouviu falar. Então não tem como. Nós somos testemunhas. Porém, ele chama a atenção para a gente buscar na nossa consciência, que é o nosso juiz. Está lá no livro dos Espíritos, né? Aonde que está o juiz? Na nossa consciência. Mas eu tenho consciência? É isso aí, é a análise
Ele está chamando a gente para uma análise, para uma autoanálise. Eu vou buscar na minha consciência aquilo que eu já sou testemunha, para trabalhar. O que fazíamos das bagatelas do nosso caminho? E agora ele já vai encerrando com 2 perguntas que vão ficar para a nossa reflexão da noite, da semana, eu espero que de todos os nossos dias. O que fazemos das bagatelas? O que é bagatela, gente? É coisa pequena, né? É mixaria? É pouca coisa, né? É uma bagatela ali de, sei lá, 5 reais, 2 reais, depende da interpretação. E aí ele pergunta, o que vocês fazem das pequenas coisas? Como é que vocês aproveitam as pequenas coisas? Hein, Amanda? Como você aproveita as oportunidades? Quando a Ivanice te convida para falar lá no Amor e Luz, né, para você poder ter que estudar bastante para você falar depois, como é que você aproveita? Você aceita? É isso. É o que a gente entende ainda por bagatelas, pequenas oportunidades de um trabalho, de um abraço, de um acolhimento, de um estudo, né? De levar para o próximo aquilo que a gente consegue. O evangelho no lar que a gente consegue fazer, que a gente não favorece só quem está ali, a gente sabe muito bem. São favorecidos muitos espíritos, encarnados e desencarnados, até os que estão ao nosso redor, enfim. Uma infinidade de coisas que o Emmanuel está perguntando para nós, das bagatelas. E aí, para encerrar, ele pergunta: estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Algo de bom. E aí fica essa reflexão para nós. Eu espero que sim, né? A gente já consegue romper a chuva, né? Às vezes, aquelas coisas que nos convites que nos chegam para a gente não sair, para a gente não fazer. Então isso já é uma coisa muito boa, né? Já é uma virtude que a gente está conseguindo trabalhar, esse esforço. É isso que Jesus quer de nós. E eu espero que a gente aproveite bastante, que a gente consiga fazer muita coisa, não algo de bom, mas muitas e muitas coisas, né? Que as nossas mãos possam ser cada vez mais bem aproveitadas, mais produtivas possível. Eu agradeço o carinho, as vibrações positivas, a participação. Eu sei que, né, as vibrações chegaram aqui, ó, me abraçaram maravilhosamente bem. E eu espero de alguma forma ter colaborado, porque essa oportunidade, esse convite colaborou muito para mim. Porque é muito importante eu aprender a cada dia a aproveitar melhor os meus minutos. Então, muito obrigada, um abraço muito carinhoso, um beijo muito carinhoso para vocês e que Jesus nos envolva os corações sempre.